Mateus 25:1 diz: Jesus diz que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As imprudentes, ou as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos faltem a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos começar e presta muita atenção. Essa parábola está repleta de mistérios, repletas de revelação e ensino sobre os fins dos tempos. Como a igreja se encontrará nos fins dos tempos? Você sabe que nós estamos, aliás, já entramos no livro de Apocalipse? Já estamos iniciando nos inícios do livro de Apocalipse. Eu gosto da tradução americana porque o americano não fala de Apocalipse, ele fala de Revelation, revelação. Na verdade, é a palavra certa, porque Apocalipse significa a revelação. É um livro muito complexo de se entender, porque Apocalipse é entendível apenas se tiver o Espírito Santo do seu lado, sussurrando e lhe explicando as revelações que o próprio Senhor quer nos fazer entender. Mas nós vamos abordar parte de Apocalipse no recorrer dos próximos estudos. Mas agora, Jesus nos fala no Novo Testamento, inclusive no livro de Mateus 25, e diz: então o reino dos céus será semelhante. Aqui Jesus não fala no presente, ele fala aquilo que será. Ou seja, Jesus aborda o que será a igreja. E ele diz que será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que são as 10 virgens? São 10 mulheres. E a mulher, na Bíblia, é representada como sendo a igreja. E quando se trata de virgem, se trata de uma igreja separada. Na verdade, quando uma pessoa é virgem, é que ela se separa para ser o único futuro esposo, que no caso aqui é Jesus Cristo. Então, nós estamos falando aqui das 10 virgens, 10 mulheres que estão se preparando para o casamento. Ela se preserva na virgindade com um propósito de ser exclusivo do seu amado, exclusivo do seu Jesus. E essa parábola esconde, obviamente,
a perfeita representação, a simbologia entre as 10 virgens, que representa o número universal. O número 10 é o número universal, que representaria o 100% de um grupo de pessoas. E dentro dessas 10 virgens, obviamente, inclui 10 pessoas que se decidiram ir ao encontro do seu esposo. A Bíblia diz que essas 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. Por mais incrível que pareça, meus amados, pois essa parábola trata exclusivamente e criteriosamente apenas aqueles que um dia tiveram oportunidade de responder ao chamado, ao convite do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Essa parábola não é para aqueles que não conhecem Jesus. Essa parábola é para todos aqueles que um dia falaram: Senhor, eu quero te buscar. Senhor, eu quero ouvir tua palavra. Senhor, eu decido realmente ser um cristão que te agrada, me separar e assim viver em santidade exclusivamente para ti, Senhor. Ou seja, essa parábola é para aqueles que realmente desejam ter um compromisso com Deus ou desejaram ter um compromisso com Deus. Por quê? Porque essas 10 virgens decidiram sair ao encontro do seu esposo. Vocês não saem ao encontro daquilo que você não conhece. Isso é óbvio. Ou seja, uma pessoa não vai correr atrás e procurar alguém que não conhece. Se elas saíram ao encontro do seu esposo, que no caso aqui, Jesus, obviamente essas virgens tiveram um motivo de decidir-se em preservar-se em santidade, ou seja, preservar sua exclusividade, sua virgindade para seu Senhor. Por quê? Porque elas conhecem o seu amado. Elas conhecem sua palavra. Então, essas 10 virgens, por enquanto apenas fala de 10 virgens, que tiveram uma motivação inicial correta, que tiveram uma motivação, a mesma visão do início, aquela de buscar o seu amado e de pagar o preço para assim ser de Jesus Cristo e agradá-lo até o fim. Essas 10 virgens tiveram a mesma visão. Olha só, querido, eu quero falar sobre visão. Existe uma diferença gigantesca entre visão e vista. Visão e vista. O que é a visão na palavra de Deus? A visão é a habilidade do homem ver com olhos espirituais. Mas as pessoas que têm vista são apenas pessoas que têm a habilidade de enxergar com olhos naturais. Essas 10 virgens, elas começaram com uma visão espiritual. Por quê? Porque para buscar e sair ao encontro de Jesus, a única forma de poder seguir Jesus é com a visão e não pela vista. Porque Jesus não é visível aos olhos nus. Para poder seguir Jesus, é necessário que nós enxerguemos com olhos espirituais. É necessário que realmente vocês tenham a convicção devida ao encontro com Jesus Cristo. Jesus só pode ser visto, e digo mais,
Só vocês poderão sair ao encontro de Jesus se vocês tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Se seu espírito estiver aceso.